Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece. Estou aqui hoje para mais um bate-papo a respeito das questões de representação comercial. Na semana passada, eu abordei o tema da prescrição nos contratos de representação comercial. Choveram dúvidas a esse respeito, muitas questões, né? As pessoas se inscrevem no nosso canal, participam, nos mandam dúvidas e dessa vez não foi diferente. Surgiram muitas dúvidas a respeito da prescrição, então nós vamos voltar nesse tema para ver se a gente consegue esclarecer essas dúvidas. Bom, amigos, antes de tudo a gente precisa entender o que é a prescrição. A prescrição, ela ocorre quando a pessoa, ela perde o direito de buscar os seus direitos na justiça em razão do decurso de tempo. Ou seja, nós costumamos dizer que o direito não socorre a quem dorme. Portanto, você não pode deixar o tempo passar esperando uma melhor oportunidade, digamos assim, para buscar os seus direitos, porque o decurso de prazo vai impedir que você busque esses direitos, né? Você vai acabar incorrendo na prescrição. No caso da representação comercial, está previsto na legislação, que é a Lei 4886 de 1965, né? Você sabe, é a lei que regula a representação comercial, está previsto lá que a prescrição é quinquenal, ou seja, 5 anos. Pois bem, meus amigos, agora como essa prescrição é contada? Atualmente, a jurisprudência entende que para a cobrança da indenização prevista no artigo 27, a linha J, que é a indenização de 1/12, para a cobrança do prévio aviso, que está previsto lá no artigo 34 da mesma lei, o prazo da prescrição se inicia com o término do contrato, ou seja, com a rescisão do contrato. A partir daí se inicia o prazo de 5 anos para a contagem da prescrição. Entretanto, para outras verbas, tais como comissões vencidas, diferenças de comissões, a jurisprudência entende que são verbas que vencem mês a mês. Que quando a representada deixa de pagar a comissão e não há uma oposição do representante, a prescrição começa a contar daí. Da mesma coisa para as diferenças de comissões. Ou, usando um exemplo muito clássico, a representada reduz de maneira unilateral o índice de comissão. E não há uma oposição expressa do representante, ou seja, o representante não se opõe a isso de maneira expressa. Muitas vezes fica aquela reclamação no corredor, Ele não faz um comunicado para a representada ou uma notificação falando da sua insatisfação com relação àquilo. Isso é entendido pela jurisprudência como um perdão tácito, ou seja, que o representante anuiu tacitamente, ou seja, concordou com aquela redução da comissão. E aí, a prescrição tem início, a contagem, a partir do vencimento daquela comissão. Ou seja, se o representante, digamos aí, lá em 2010, teve algumas comissões que não foram pagas, e o tempo passou. E agora, nós em 2023, ele resolve cobrar essas comissões. Fatalmente, ele será alcançado pela prescrição. Por quê? Os tribunais entendem que essa comissão venceu lá em 2010. Portanto, ele teria até 2015 para cobrar essas comissões. A partir daí, ele foi alcançado pela prescrição. Um outro detalhe importante
dentre as dúvidas que nos chegaram. Nós tivemos aí um período de pandemia. Então nós estamos falando que nós estamos em 2023, que o período prescricional é de 5 anos, ou seja, nós conseguimos retroagir aí até início de 2018, né? Até início de 2018. Só que nesse período nós tivemos a pandemia de Covid-19. Vejam, é necessário que se faça um estudo, que se façam cálculos para entender se a prescrição alcançou esse período ou não. Por quê? Porque durante a pandemia nós tivemos a suspensão dos prazos processuais e também a suspensão da prescrição por vários períodos, né? Essa suspensão de prazos e de prescrição não foi uma coisa contínua durante a pandemia. Foram, vários períodos, né? Suspendeu-se por 2 meses, depois se retomou os prazos, depois se suspendeu novamente por mais 4 ou 5 meses, retomou-se, depois suspendeu de novo por mais 6 meses, retomou. Então foram períodos de suspensão dos prazos processuais e da prescrição. Por isso, é necessário que, se você estiver nesse caso, você procure um advogado e peça a ele para fazer o cálculo e ver se você está alcançado pela prescrição ou não. Sendo certo, né, que se for um período muito maior do que 5 anos, você vai fatalmente ser alcançado pela prescrição, né? Nós precisamos ver aí o quanto nós conseguimos retroagir, né? Porque nós estamos em 2023, 5 anos de 2018, mas com esses períodos de suspensão, é possível que a gente ganhe aí, por exemplo, 1 ano, né? Nós não chegamos a fazer esse cálculo, mas é possível que você ganhe 1 ano e consiga retroagir, por exemplo, ao início de 2017. Mas, mais uma vez eu digo, o direito não socorre a quem dorme. Você que é representante comercial precisa preservar os seus direitos para não ser alcançado pela prescrição. Então, tão logo você tenha alguma violação do seu contrato, alguma alteração no seu contrato com a qual você não concorde, busque um advogado, faça uma consulta, veja se se é interessante para você rescindir o contrato ou não, mas busque os seus direitos. Busque os seus direitos para que você não seja alcançado pela prescrição. Não deixe para depois a busca dos seus direitos, ok? Meus amigos, na próxima semana, mais um bate-papo, mais um assunto interessante e novamente eu peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, convidem os amigos, participem, nos encaminhem suas dúvidas e nós teremos imenso prazer em abordar os temas de interesse de vocês aqui no nosso canal, ok? Até a próxima semana e um forte abraço!